Queridos, quero convidá-los a abrir a palavra de Deus em Lucas, capítulo de número 8, dos versos 40 a 56. O texto bíblico que vamos expor nesta manhã. Essa história conhecida de muitos de nós, que acabo de maneira bem resumida, contar às crianças. E quero ler esse texto bíblico e vamos ouvir a mensagem do Senhor. Assim nos diz a palavra do nosso Deus. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos, que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste. Logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher, que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todos o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse, Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam, mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entrando ele, tomando-a pela mão, disse em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela bênção de estarmos adorando o Senhor nesse tempo de culto. E agora, Senhor, no momento mais importante do nosso culto, onde a palavra do Senhor será exposta, nós clamamos para que o Senhor fale conosco. E eu, Senhor, como mensageiro do Senhor, como pregador do Evangelho, eu clamo, Senhor, que as palavras dos meus lábios, o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, Senhor, minha rocha, meu Redentor, amado da minha alma, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito provavelmente você conhece essa passagem bíblica e você, com certeza, já deve ter ouvido alguns sermões nessa passagem das Escrituras. E não só porque você conheça essa história, a gente percebe exatamente o que nós acabamos aqui de vivenciar e orar aqui. Nós olhamos para o mundo e vemos um mundo quebrado. Nós vemos um mundo em sofrimento. Nós vemos um mundo que está marcado pelo pecado, onde coisas difíceis são a nossa experiência regular. Esse é o fato. Regularmente nós veremos sofrimento. Nós veremos, infelizmente, pessoas caídas na sarjeta. Nós veremos filhos viciados em droga, viciados no álcool, escravizados no pecado. Nós veremos pais e mães sofrendo com doença dos filhos,
Nós veremos casais que, por conta da dureza do seu coração, se divorciam. Nós veremos adultério, nós veremos furto, roubo, violência, nós veremos muitas coisas como essas. Por quê? Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo quebrado e marcado pelo pecado. É um mundo onde as pessoas sofrem com coisas físicas que são crônicas, que destroem as nossas vidas. E nós, como filhos de Deus, estamos inseridos nesse mundo. Eu e você estamos sujeitos a essas coisas todas. Nós estamos sujeitos às mazelas deste mundo marcado pelo pecado. E talvez você sofra. E com certeza sofremos. Isso depende muito provavelmente da maneira como nós encaramos o sofrimento e como nós entendemos a realidade dessas coisas diante do Senhor. Agora, é importante nós olharmos para cada uma dessas situações, para cada uma dessas circunstâncias e interpretarmos essas situações e circunstâncias com as lentes que o Senhor nos dá. Que lentes são essas? A palavra. A palavra do Senhor. E por isso eu quero pensar com você nessa manhã sobre o seguinte tema: crescendo na fé em meio às provações. Como que eu e você podemos crescer na fé, na relação com o nosso Deus, na caminhada com Jesus, no nosso amor a Jesus, no nosso amor a Deus, na nossa adoração a Deus, em meio ao mundo marcado pelo pecado. Em meio ao mundo em que nós seremos provados, que nós passaremos por tribulações. O texto que nós lemos, meus irmãos, fala de um homem que é chefe da sinagoga, que vai até Jesus e faz um pedido a Jesus. Como nós vemos, o nome desse homem é Jairo. Jairo tinha um grande problema. E o texto nos diz que a sua filha estava à beira da morte. Verso 42. Pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Jairo, então, ele vai ao Senhor e pede que fosse visitá-lo, que fosse à sua casa, que muito provavelmente pudesse impor as mãos sobre a sua filha, orar sobre a sua filha para que ela fosse curada. E, queridos, aqui eu vejo algo tremendo e maravilhoso, porque Jairo tem uma fé radical. Ele rompe os obstáculos que o separavam de Cristo e ele vai até Jesus, porque ele tinha ouvido aquilo que Jesus estava fazendo. E nós vemos no contexto próximo aqui, sobre tudo aquilo que Jesus estava fazendo, além de curar pessoas, nós vemos a maravilhosa manifestação do poder de Jesus sobre os elementos da natureza, sobre espíritos malignos. E agora nós veremos o poder de Jesus sobre a doença e sobre a morte. E Jairo vai até Jesus e se prostra diante de Jesus, se humilha diante de Jesus, diz o texto sagrado. E Jesus então diz: vamos à sua casa. E quando Jesus está indo para a casa de Jairo, no meio da multidão estava essa mulher que há 12 anos sofria e tinha gastado todos os seus recursos por conta dessa doença que a afligia. Ela sofria de uma hemorragia, diz o texto. E ela tinha, muito provavelmente, segundo o texto diz, gastado todos os seus recursos, passado na mão de vários médicos. E nada funcionava. Absolutamente nada. E aí eu fico tentando pensar também no sofrimento dessa mulher. A idade da filha de Jairo, de 12 anos, era o tempo que essa mulher sofria. 12 anos sofrendo. Buscando cura e buscando libertação para essa situação que ela tinha. E aqui se levanta uma questão no nosso coração. Tanto para essa mulher, quanto para Jairo, Jesus se torna a real esperança, a expectativa, o objeto de algo concreto que eles criam. Jairo se humilha diante de Jesus, diante da multidão, dizendo: Senhor, vamos à minha casa, porque a minha filha está à beira da morte. Essa mulher vê Jesus caminhando no meio da multidão e ela diz: se eu apenas tocar nas vestes dele, eu serei curada.
Então, percebe que Jesus é o objeto da esperança de Jairo e dessa mulher. E a pergunta que se levanta aqui é: Jesus é realmente a sua esperança? Se de fato ele é a sua esperança, você fará diariamente coisas que não teria pensado em fazer de outra maneira, buscando colocar a sua esperança em Cristo? E é maravilhoso ver a cena dessa mulher, queridos. Sabe por quê? Porque ela, por seu estado, era considerada impura. Mas ela demonstra uma coragem extraordinária, que somente a graça de Deus pode fazer isso conosco, de levá-la aos pés de Jesus. Ela coloca a sua esperança, a sua força, a sua dedicação num único objetivo. Qual era o objetivo? Tocar nas vestes de Jesus. E ela sabe que o mundo não poderia solucionar absolutamente, fazer nada por aquilo que ela estava enfrentando, porque ela já tinha tentado de tudo. E ela estava sofrendo. E ela se rende a Jesus. Ela se rende a Jesus. Sabe, meus irmãos, no começo desse ano, a gente sempre faz essa análise, né? Essa busca de como a gente quer que as coisas aconteçam, o nosso planejamento e as expectativas, e nós temos esperanças para o novo ano, especialmente nessa época. Mas, querido, primeira coisa, sua esperança está em Jesus. Segunda coisa, você está se rendendo a Jesus para que Ele seja o centro de tudo que há e tudo que existe na sua vida. E se isso acontece, existem implicações muito práticas disso. E foi isso que aconteceu. Essa mulher se rende a Jesus. E então o texto bíblico no verso 44 diz que ela veio por trás dele, ela cria uma estratégia ali para chegar até Jesus e toca nas vestes de Jesus. E quando ela toca nas vestes de Jesus, Jesus diz assim: quem é que me tocou? E os discípulos: como assim, Jesus? Está todo mundo lhe tocando. Está todo mundo encostando no Senhor. Todo mundo te aperta ali, comprime aqui. Não tem nem como, a gente está tentando fazer aqui um círculo em volta do Senhor para que ninguém fique atrapalhando a nossa caminhada até a casa de Jairo. E Jesus para e fala assim: não. Alguém me tocou de maneira diferente, porque de mim saiu poder. Só que os discípulos claramente não entenderam a pergunta de Jesus. Eles haviam entendido literalmente. Mas nós percebemos, no verso de número 46, que ele diz: não, alguém me tocou de maneira diferente. Jesus não está falando aqui de um simples esbarrão. Mas ele está falando assim: alguém me tocou com esperança. Alguém me tocou com fé. Alguém me tocou diferente porque saiu poder de mim. Então, a mulher trêmula, temerosa, se manifesta. E ela conta tudo o que tinha acontecido. Então, Jesus, ele diz a ela: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Diante dessa cena, querido, eu fico me perguntando o que tem atrapalhado a minha vida? Ou quais obstáculos têm se levantado na minha caminhada com Cristo diante da fé que o Senhor tem colocado no meu coração, que eu não tenho ido a Jesus? Que eu não tenho ido ao Senhor derramar o meu coração? Será que talvez sejam as finanças ruins que nós temos enfrentado por conta da economia e por conta de tantas coisas? E aí, quem sabe, nós ficamos deprimidos e começamos a questionar a bondade e a fidelidade de Deus? Será que é por conta de um filho que não obedece os comandos que eu dou como pai, e aí eu começo então a questionar a minha capacidade, o meu chamado de ser pai ou mãe? Será que é uma cidade que vive congestionada, com muito trânsito, que me irrita todos os dias quando vou para o trabalho? E aí fura pneu, e aí o carro quebra. Será que estas coisas têm impedido de irmos até Jesus? Será que é o meu conforto, a bênção que Deus tem dado a você, que é algo maravilhoso, seu trabalho, o dinheiro que Deus dá a você, será que isso tem sido um empecilho para que você tenha uma vida diante do Senhor
que posso glorificar? E a pergunta que eu lhe faço é: essa multidão de situações e circunstâncias, como estava ao redor de Jesus, tem impedido você de chegar até Jesus? Seus pensamentos que lhe despertam às 3, às 4 horas da manhã e você perde o sono? E aí a sua cabeça começa a ficar a 1000 por hora, pensando nos problemas que você tem enfrentado, nas lutas que você enfrenta. E talvez você está dizendo, embora não haja lugar na minha vida para buscar esperança, embora o que eu estou passando seja muito difícil, apesar de todos esses obstáculos, eu vou tocar em Jesus. Eu vou ter esperança em Jesus. Eu vou me render aos pés de Jesus, porque eu sei que Ele é aquele que me sustenta e me fortalece. Então, eu não vou abandonar a crença que o Senhor colocou no meu coração, que Jesus Cristo é a esperança da minha vida. Essa tem sido a sua postura, querido? Ou você tem sucumbido diante das tribulações e provações da vida, do sofrimento? Queridos, eu começo a imaginar agora, nesse processo da história, voltando aqui à narrativa bíblica, como é que estava o coração de Jairo. Porque, veja, eles estão caminhando até a casa de Jairo, e agora Jesus para, porque uma mulher lhe tocou. E aí, talvez Jairo estivesse ali preocupado com a necessidade urgente que tinha de ir até a sua casa para que Jesus orasse por sua filha. E Jesus parou. E o verso 49 diz que falava ele ainda, quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Não dá mais tempo. Jairo, encerra a caminhada. Já acabou. A notícia que tanto ele queria evitar chega aos seus ouvidos. A sua filha morreu. E aí, queridos, eu começo a tentar imaginar qual seria a minha resposta. Eu não sei você, mas qual seria a sua resposta? Ah, Senhor, por que o Senhor foi parar? Por que o Senhor não continuou a caminhada? Minha filha está à beira da morte. Essa mulher tem 12 anos que está sofrendo. Ela poderia esperar um pouquinho mais. A minha necessidade é mais urgente que a dessa mulher. Ah, Jesus, se o Senhor não tivesse parado, se o Senhor não tivesse interrompido a caminhada, se o Senhor tivesse continuado na caminhada, a minha filha estaria viva. Agora acabou. Agora não tem mais jeito. Porque como é que eu vou fazer? Morreu. E morreu, acabou. Talvez esse fosse o pensamento de Jairo. Muito provavelmente esse seria o meu pensamento. Você fala, nossa, pastor. Sabe por quê, queridos? Porque, às vezes, nós temos uma dificuldade tremenda em fazer uma associação prática da nossa teologia, do nosso pensamento, com a nossa prática. Parece que há uma separação, uma dicotomia daquilo que nós cremos e daquilo que nós vivemos. Então, eu e você, se não for pela graça de Deus, nós vamos desassociar aquilo que cremos daquilo que praticamos. Então é necessário que nós tenhamos essa unidade de pensamento e de atitude, ela só vem por meio da graça de Deus. Então, querido, não pense que talvez eu e você não reagiríamos da mesma maneira, por conta do pecado que habita em nós. Quantas vezes você questionou a bondade de Deus? Quantas vezes você questionou a fidelidade de Deus? Mas sabe, meu amado, pense numa coisa. Quando parece que não há mais jeito, que todas as esperanças se findaram, Jesus Cristo é aquele que tem poder sobre os elementos da natureza, sobre a criação. Jesus Cristo é aquele que acalma a tempestade, como nós vimos anteriormente nos textos que antecedem esse texto aqui.
Jesus Cristo é aquele que tem poder sobre o reino espiritual, que manda que aqueles demônios, aquela legião saiam daquela vida que estava escravizada, perdida, arrebentada pelo pecado. E agora Jesus Cristo, depois de ter já mostrado o seu poder sobre as enfermidades na vida dessa mulher, Jesus é aquele que tem poder sobre a morte. E aqui, eu quero pensar na primeira coisa que nós podemos aprender, o primeiro ensinamento sobre como nós podemos crescer em meio às provações. Deus, ele nos dá algo precioso. Vocês sabem que recentemente eu comecei a usar esse negócio aqui, porque eu já não estou enxergando mais de perto. Estou começando a ficar velho. E aí eu falei pro médico, eu falei, mas o que é? Ele falou, é velheira. É veieira, né, como diz lá na minha terra. Depois dos 40 e poucos anos, a sua visão começa a diminuir. E o que eu preciso? Então, quando agora eu vou ler de perto, eu preciso colocar um óculos. E se eu olho para vocês, aqui está tudo embaçado, né? Porque ele é só para perto. Só que o óculos que Deus nos dá, queridos, não é um óculos que faz nos ver só as coisas que estão perto, mas é um óculos que faz nos ver a grande história da redenção. A maravilha da história da redenção. Cada situação, cada circunstância interpretada pelos óculos da Escritura Sagrada, pelas lentes da Palavra de Deus. E, meus amados, a primeira coisa que nós temos que fazer ao olhar para essas situações é olhar com os óculos da fé. É olhar com os óculos da fé. Mas Jesus, ouvindo, lhe disse, não temas. Verso 50. Crê somente, e ela será salva. O texto nos diz que Jesus, sem levar em conta as palavras que vieram até Jairo, ele diz, Jairo, não fica com medo. Creia, tenha fé, a sua filha será salva. E Cristo mostra a esse chefe da sinagoga que ele deveria olhar para aquela situação, para aquele problema, para aquela dificuldade, para aquela tribulação, na ótica de Cristo, com fé. Para aquele que não há impossíveis. Jairo deveria ver que aquele que tem poder para controlar os elementos da natureza, poder sobre espíritos malignos, sobre doença, poderia reverter qualquer quadro, porque ele é o Deus conosco, o Verbo de Deus. Qualquer situação. Mesmo que aos olhos humanos isso seja irreversível. E no caso de Jairo, não havia mais exatamente nenhuma esperança humana. Por quê? Porque a morte é o fim para o homem. Mas a exortação de Jesus àquele homem era para que ele não temesse, mas para que ele confiasse, para que ele tivesse fé. Para Jesus, nem mesmo a morte deve atrapalhar a confiança de Jairo na habilidade de Jesus confrontar as crises com o seu poder. E a pergunta, querido, que vem ao meu coração é: será que nós, de fato, depositamos a nossa confiança, a nossa vida com fé neste Cristo que tem poder sobre todas as coisas, sobre a natureza, sobre o mundo espiritual, sobre as doenças e até a morte? A exortação de Jesus a Jairo era para que a sua fé não esmorecesse. Jairo, você colocou a esperança para a solução do seu problema na minha vida. Então fique tranquilo, eu vou resolver o problema. Fé, queridos, não é simplesmente a gente concordar intelectualmente com o ensino bíblico, mas é confiança prática. É nos lançarmos ativamente nos braços do Senhor e saber que Ele está cumprindo os seus propósitos. Então, nós temos que derrubar, destronar essa separação que há naquilo que nós cremos e naquilo que nós vivemos. Naquilo que você canta aqui no domingo, Jesus é o centro de tudo que há. Independente das circunstâncias, eu te louvarei. E perceba, querido, quando eu escolho as músicas para colocar aqui aos domingos, elas não são aleatórias. Elas têm um propósito, é para fazer você refletir e pensar.
Então, aquilo que nós cantamos deve ser real e verdadeiro, e nós devemos submeter sempre a nossa vontade à vontade do Senhor. E deve existir no nosso coração, meus amados, essa crença firme, concreta, de que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Porque a Ele é toda a glória. É como aquele leproso que chega diante de Jesus e diz assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Jesus também orou nessa perspectiva. Meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feito como eu quero, mas sim aquilo que tu queres. Tiago nos ensina a dizer: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que dá a todos liberalmente, e nada lhes impropera, e será lhe concedida. Mas peça, porém, com fé, em nada duvidando. Então, esse episódio na vida desse homem nos ensina, queridos, que as nossas tribulações, elas devem ser encaradas na ótica, na perspectiva da fé. E às vezes nós não vamos crer. Às vezes nós não teremos fé. E aí o nosso clamor é: Senhor, me faz olhar para cada situação da minha vida com fé. Senhor, me dá fé para que eu possa crer. E a fé, o apóstolo Paulo diz que é dom de Deus para a nossa vida. Então a primeira coisa, queridos, que nós vemos aqui é: não temas, crê somente. Mas a segunda coisa que nós devemos olhar ao enfrentar as provações para que possamos crescer é olhar na perspectiva dos propósitos de Deus. Eu não tenho clareza e eu não tenho uma visão ampla de toda a história da redenção. Eu vejo só aquilo que está perto. Coloco os meus óculos e vejo as coisas que estão claras diante de mim. Aquilo que está embaçado fica claro. Mas Deus nos dá a capacidade de perceber um plano maior. E Ele vai mostrando isso a nós gradativamente. Então, queridos, nós temos que entender que cada situação que nós enfrentamos, nós temos que interpretá-las e olhá-las na perspectiva dos propósitos divinos. Verso 41 e 42 diz que: eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou que chegasse à sua casa. Queridos, veja, será que Jairo, esse chefe da sinagoga, iria até Jesus se não fosse a situação que ele estava enfrentando com a sua filha? Nós sabemos dos atritos que Jesus tinha com os escribas e fariseus, e numa das falas de Jesus, Jesus diz assim: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente são cheios de ossos mortos e de imundícia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Então, a gente sabe que Jesus tinha embates com a liderança religiosa de Israel. E agora Jairo vai até Jesus. Meu amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós devemos encarar cada situação, cada tribulação que nós enfrentamos na perspectiva dos propósitos de Deus. Sabe por quê? Porque a Escritura nos ensina que Deus, antes da eternidade, elaborou um plano eterno. E nós cremos que a história não é uma sucessão de fatos jogados ao acaso, mas a história é a execução do plano estabelecido por Deus na eternidade. E a Bíblia é muito clara em nos dizer que todas as coisas que acontecem nesse mundo fazem parte do plano eterno. A Escritura diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139. Então, até as coisas que nem mesmo nós consideramos, o Senhor usa para os seus propósitos eternos. Para nos forjar, para nos aproximar dele. Então, tudo que acontece, querido, não está fora do plano de Deus. É óbvio que nós temos teologicamente questões aqui sobre livre agência, as nossas escolhas e assim por diante. E o Senhor vai usar essas coisas todas. Mas as nossas dificuldades, as nossas tribulações, elas estão inclusas nesse propósito. Todas as coisas acontecem debaixo da vontade de Deus. E nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, se você foi chamado segundo o propósito de Deus, querido, cada situação, cada circunstância está forjando o nosso coração. Sabe para quê? Para sermos mais parecidos com Jesus. Para sermos mais parecidos com Cristo. O propósito de Deus para o homem é que ele seja cada vez mais a imagem do Filho. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Foi assim com Jó. Jó, depois de sofrer tanto, ele diz: Senhor, eu conhecia só o Senhor de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Eu consigo enxergar o Senhor, porque o Senhor me mostrou quem o Senhor é. Querido, sabe qual é a grande dificuldade do nosso coração? E por que nós sucumbimos e não olhamos com fé para muitas situações? Que nós não lembramos de quem Deus é. E não entendemos o propósito de Deus, que tudo que nós vivemos deve ser enxergado, interpretado na perspectiva dos propósitos eternos. Deus tem um plano sábio, perfeito. E absolutamente nada, querido, escapa do plano dele. As nossas tribulações, as lutas, as dificuldades, cada situação que eu e você enfrentamos, nós enfrentamos na perspectiva da presença do Senhor na nossa vida, na ótica do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está forjando e trabalhando em nós. Então nós devemos enfrentar as provações na perspectiva desses propósitos, sabendo que Ele quer que cresçamos, que sejamos parecidos com Jesus. E por último, queridos, nós vemos que estas situações devem ser vivenciadas, interpretadas na perspectiva da glória de Deus. Então, lembre-se, eu devo olhar com fé, na perspectiva do plano eterno de Deus e na perspectiva da glória de Deus. Tudo que acontece na minha e na sua vida é para a glória de Deus. O texto diz que, tendo chegado a casa, lá no verso 51, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Lá em Marcos, Marcos diz que havia um alvoroço na casa. E aqui diz: não choreis. Ela não está à morte, mas dorme. E a turma que estava lá, diz o texto, que riram de Jesus. Riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele toma pela mão e diz, em voz alta: menina, levanta-te. E aí, esta menina agora, ela tem a sua vida restaurada. E o texto sagrado, então, nos informa, querido, que as pessoas que estavam lá zombaram de Jesus, riram de Jesus. Mas sabe, esse episódio, ele não apenas serviu para aproximar aquele homem, aquele chefe da sinagoga de Jesus, mas através desse episódio, Jesus mostra ali a todos que estavam a sua glória. Quem ele era. Ele mostra o seu poder agora sobre a morte. E é isso que Deus veio fazer. Por meio de Jesus nesse mundo. Por que Jesus veio ao mundo, querido? Jesus veio ao mundo para mostrar o seu poder sobre a morte, para dar vida a você e a mim, e vida preciosa na presença do Senhor Jesus. A vitória sobre a morte foi sinalizada, foi tipificada, e se pode ver ali a glória do Senhor. O ensino geral da Escritura nos mostra que o fim de todas as coisas é glorificar a Deus. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente, diz o texto bíblico. Então, todas as coisas foram criadas por meio do Senhor, todas as coisas são mantidas por meio do Senhor, todas as coisas são para a sua própria glória, inclusive as nossas tribulações. E todas essas coisas apontam para Cristo. Se nós perdemos a percepção disso, queridos, nós vamos perder aquilo que é mais essencial na nossa caminhada com Jesus. O relacionamento, a intimidade com esse próprio Deus. Não foi Deus glorificado na vida do povo de Israel no passado? As provações, as tribulações, tudo que o povo dele passou, qual era o objetivo?
A glória do Senhor. Quando o povo sai do Egito, o povo logo no início da sua caminhada no deserto passa por uma tremenda dificuldade. À sua frente o mar, atrás de si o exército de Faraó. E Deus diz a Moisés para liderar o povo. E ele falou: eu vou endurecer o coração de Faraó, para que persiga vocês. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu, o Senhor, o Yahvé, o Deus da aliança, eles vão saber quem eu sou. E eu serei glorificado. Querido, a questão toda não é sobre você, não é sobre mim, não é sobre o nosso conforto, não é sobre o nosso bem-estar. A questão toda que nós estamos aqui e por que nós vivemos é sobre a glória daquele que nos criou. A glória do Deus eterno, a glória do Redentor, a glória daquele que nos salvou, nos redimiu. É sobre isso. É sobre isso, querido. A sua vida não é sobre você mesmo. Você não existe para você. Você existe para glorificar ao Senhor em tudo. Por isso que Jesus tem que ser o centro de tudo que há na sua vida e na sua caminhada. Cristo deixa muito claro que as nossas tribulações, os nossos dramas, as nossas lutas são oportunidades para que Deus seja glorificado. Nossos problemas são ótimas oportunidades para a glória de Deus ser manifestada, para que Deus seja visto através de nós e por meio de nós. Esse é o propósito de Deus aqui. O nosso propósito aqui é glorificar ao Senhor. Pedro, na sua primeira carta, ele diz: nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Mais uma vez eu te digo, querido, a minha vida não é o centro. A sua vida não é o centro. Não é sobre nós, é sobre Cristo. E quando nós olhamos para a situação que nós enfrentamos, quando nós olhamos para a nossa vida nessa perspectiva, você vai entender, querido, que quando alguém aflige o seu coração, que quando alguém lhe persegue, quando alguém faz qualquer coisa contra você, você vai entender que tudo isso que está acontecendo, quando você enxerga com os óculos da fé, na perspectiva dos propósitos de Deus e para a glória de Deus, tudo que acontece, você vai entender de maneira totalmente diferente. Totalmente diferente. Mas tem um pequeno detalhe que se torna grandioso. No meio de tudo isso, Ele está com você. Ele está comigo. Ele está conosco. O Filho amado de Deus, o único Filho, veio a esse mundo. Ele se fez pecado por mim e por você, para vencer todas estas coisas. Ele é o nosso sumo sacerdote, passou por todo o sofrimento que existe. Deus não poupou o seu próprio filho de tribulações. E se ele não poupou o próprio filho dele, você acha que você vai ser privilegiado de não sofrer? De não passar por tribulações para ser forjado à imagem desse filho? Então lembre-se, meu amado, as nossas tribulações são oportunidades para que os atributos de Deus se tornem visíveis em nós mesmos, para todos aqueles que estão ao nosso redor. Então nós precisamos encarar as nossas tribulações nessa perspectiva, na perspectiva da glória de Deus. E se nós aprendermos a olhar para cada uma dessas situações dessa maneira, sabe qual vai ser a implicação direta? A implicação vai ser assim: oi, irmão, como é que você está? Pastor, está doendo, está difícil, pastor, estou enfrentando luta, estou enfrentando dificuldade. Sua resposta não será essa, querido. Sua resposta não será murmúrio e lamento. A sua resposta será: Senhor, pastor, olha, nós vivemos num mundo quebrado. Nós vivemos num mundo caído. Tenho passado por luta, sim, mas pela graça de Deus, o Senhor tem me fortalecido. E veja, eu não estou falando de resolução de problema. Eu estou falando da graça que nos sustenta, que nos fortalece em meio aos problemas.
Se nós aprendermos a olhar dessa maneira, a maneira como nós interpretamos vai direcionar a resposta que nós damos. Eu tenho falado isso e repetido, querido. Você não vive pelos fatos que acontecem, mas pela resposta que você dá a esses fatos. E o que leva você a dar uma resposta bíblica? Um coração cheio da palavra. Um coração dominado por Cristo. Jesus sendo o centro da sua vida e da sua caminhada. Portanto, querido, saiba que no mundo nós teremos aflições. O próprio Jesus passou por isso. A questão é, como é que você tem vivido? Como é que você vai viver cada situação e circunstância que vai acontecer nesse ano? Porque eu quero dizer uma coisa para você e não vou aliviar para você, não. Deixa eu dizer, você vai sofrer. Você vai passar por luta esse ano. Pode ter certeza. Nós vamos ter algumas sessões de aconselhamento, muito provavelmente. Muito provavelmente você vai dizer assim, pastor, preciso de oração, não estou conseguindo enfrentar essa situação. Porque nós vivemos num mundo quebrado e caído, querido. A minha oração é para que Deus preserve você. Mas o fato é que nós enfrentaremos lutas diversas. Talvez esse seja um ano que você descubra algo que você não queria descobrir. Porque essa é a realidade do nosso mundo, queridos. Agora, tem algo muito precioso. Independente de qualquer situação e circunstância, Ele está conosco. Ele nos fortalece. Ele nos dá graça. Ele nos dirige. Ele nos fortalece nos momentos de angústia, de choro, de ansiedade. E nós podemos descansar nele. Como aquela criança que se aquieta depois de ser alimentada pela sua mãe. Assim é a nossa alma para com o Senhor, no meio de cada uma das dificuldades. Que o Senhor possa lembrá-lo disso todos os dias e que você pregue esse evangelho para você mesmo. Cada dia de 2025, lembrando de quem Deus é. Lembrando que você deve olhar para cada situação na perspectiva da fé, do plano eterno de Deus e da glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, querido. É o desejo do nosso coração em nome de Jesus. Amém.